Oi, Jéssica, boa noite. A paz, tudo bom? Marido, boa noite. Sejam bem-vindos. Lô, boa noite. Tudo bem? Mael. Boa noite, Mael. Gente, boa noite. Sejam bem-vindos. Vocês estão me escutando? Boa noite, gente. Boa noite. Rote, boa noite. Seja bem-vindo. Ari, boa noite, Ari. Seja bem-vinda. Gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ari. Obrigada. Um filtro também dá uma ajudinha, né? Dá uma melhorada. Ó, marido, eu falei boa noite. Falei lá no começo. A gente já começa, gente. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido. Agora tá ok o áudio? Tava mudo? Tá dando pra ouvir direitinho? Gente, tá, ok. Gente, eu dei boa noite pra todo mundo. Não sei se foi possível ouvir, né? Vocês estão falando aí que tava mudo? Para quem talvez não ouviu, boa noite. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe a noite de vocês. Enfim, ficou mudo de novo? Gente, peraí. Gente, vê se deu certo agora. Vê se tá funcionando o áudio, se tá ok. Porque tá ficando mudo. Só me dá um toque aí, se voltou, se tá ok. Ah, tá ótimo. Beleza, então. A minha voz vocês estão ouvindo também normal, né? Tudo normal. Ah, então tá bom. Gente, boa noite. A paz do Senhor aí pra todo mundo, né? Mais uma terça estamos aqui pela internet e eu quero orar com vocês como de costume. Antes, né, de começarmos o nosso assunto de hoje.
Vamos lá, gente. Su, seja bem-vinda. Boa noite. A Gi, boa noite, Gi. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais esse dia, por mais esse momento que estamos aqui, Senhor, reunidos pela internet, Pai, para ouvirmos o que o Senhor tem a falar conosco. Pai, eu te peço que não seja eu, não seja de mim, mas que seja o Teu Espírito Santo conduzindo essa live, guiando. Pai, que cada palavra que sair da minha boca seja levada, Senhor, a quem está do outro lado, assistindo, ouvindo essa live. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor vá de encontro à vida deles, à casa deles, que o Senhor possa abençoar. Senhor, Tu sabes e conheces, Senhor, a necessidade, o desejo de cada um. Pai, te pedimos nessa noite que a Tua providência, Senhor, a Tua bênção, Senhor, esteja sobre a vida de cada um, a Tua proteção, a Tua misericórdia. Pai, venha nos ensinar, venha, Senhor, nos trazer uma palavra conforme o que necessitamos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que esse tempo seja conduzido por Ti, Pai. Graças te damos, Pai. Amém, amém. Boa noite, gente. Bom frio a todos, bendito, viu? Porque olha, tá um frio hoje, meu Deus do céu. Tá frio mesmo. Aqui em São Paulo, pelo menos, tá congelando. Gente, eu quero falar hoje com vocês um assunto, assim, que na verdade eu tava pensando esses dias, tal, e aí eu resolvi fazer uma live sobre isso. Mas antes da gente começar, eu quero ler alguns versículos com vocês, né? Pra gente falar sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Carta aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 18. Romanos 7, 18. Eu vou ler, tá bom? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Agora o verso 24. Diz assim: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero ler também com vocês, gente, lá em Gálatas 5, 16. É o 16 e o 17 que a gente vai ler, tá? Mas antes disso, o porquê desses versículos? Esses versículos, na verdade, falam, né, basicamente sobre a nossa luta contra a carne e o espírito, contra o que desejamos, o que queremos e o que realmente precisamos fazer. Muitas das vezes nós até queremos fazer o bem, mas por causa do pecado que faz parte de nós, né? Como ser humano, nós fazemos o mal. Então, quem pode nos livrar disso? Quem pode nos dar, nos conduzir, né, por uma vida de busca pela santificação? Aí, como a gente leu lá no verso 25, o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus enviou Jesus ao mundo, né? Jesus veio ao mundo para passar as mesmas provações, as mesmas tribulações que nós passamos, e depois ele se entregou em morte de cruz, né? Para nos dar essa redenção. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Então eu quero ler com vocês aqui em Gálatas 5, no verso 16 e 17, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne.
Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então aqui na verdade é basicamente a resposta para o que a gente leu lá em Romanos, né? Como que eu posso fazer o bem se o pecado está em mim e com isso eu faço mal. Aí em Gálatas fala, se eu andar em espírito, eu vou satisfazer o meu espírito e não a minha carne. Eu vou alimentar o meu espírito e não a minha carne. E gente, por que eu trouxe, na verdade, esses versículos aqui hoje, né? Eu até coloquei o tema aí da live, vida real imperfeita. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa falsa perfeição que nós vemos hoje, né? Nós sabemos que quando somos chamados, nos convertemos a Cristo, obviamente que somos transformados e todos os dias somos regenerados e buscamos ali a santificação. Só que ela é uma santificação gradual, não é de uma vez. Nós não nos tornamos perfeitos. Nós só chegaremos à perfeição quando formos nos encontrar com Deus, que tivermos o nosso corpo transformado. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não chegaremos a essa perfeição, porque nós estamos em um corpo de pecado, onde a nossa matéria é pecaminosa, né? Nós viemos do pecado, a própria Bíblia fala que fomos gerados, né, em pecado. Então, nós não chegaremos a essa perfeição. E, infelizmente, hoje, nós vemos aí na internet, né, a falsa perfeição, né? Vemos famílias perfeitas, pessoas perfeitas que se colocam como perfeitos na internet, tudo perfeito, meu filho é perfeito, meu pai é perfeito, minha mãe é perfeita, meu marido, minha esposa, enfim, tudo é perfeito. E isso não existe, né? E isso, inclusive, gente, tem levado quem segue, quem tá ali ouvindo, né? Quem assiste, enfim, quem tá ali seguindo essas pessoas, leva até mesmo a sentimentos de frustração, sentimentos de ansiedade, de depressão, porque essa pessoa ela começa a observar ali uma vida teoricamente perfeita e ela começa a se comparar. Mas eu não consigo essa perfeição, eu faço isso, faço aquilo e não consigo que a minha família seja perfeita, os meus filhos sejam talvez filhos exemplares, eu não consigo ter essa perfeição, como que eu posso dizer, materialmente falando, eu não consigo ter uma casa perfeita, um carro perfeito, o carro dos sonhos, eu não consigo talvez ter o trabalho dos sonhos, porque talvez eu esteja passando por um momento X. Enfim, essas pessoas começam a se frustrar. E disso vem muitos sentimentos, né, de inferioridade, de que não conseguem mesmo, de pessoas que entram em depressão, que entram em ansiedade. Então, eu vim falar sobre isso com vocês, gente, porque a tendência, infelizmente, quando nós começamos a ver muito isso na internet, é nós nos frustrarmos, né? Esses dias até eu tava uma guerra interna em mim e eu comecei a ver assistir algumas coisas de uma pessoa na internet, de uma determinada pessoa, e era justamente por esse motivo que eu estava travando essa guerra dentro de mim. E aí eu comecei a me punir, né? Eu comecei a me punir interiormente,
porque eu comecei a pensar, gente, parece que só eu não consigo fazer isso, né? Parece que só eu não consigo fazer com que isso aconteça, com que isso funcione. Eu tento, aí no outro dia eu não consigo. Hoje até dá certo, mas daqui a pouco dá tudo errado, porque eu não consegui, eu não dei conta. E aí eu parei pra pensar, eu falei, meu Deus, não, tá errado. Tudo bem, eu vou tentar, hoje talvez eu consiga, mas amanhã talvez eu não consiga e tá tudo bem, porque eu sou ser humano, eu sou imperfeito, né? Então assim, eu sou imperfeita, o meu filho é imperfeito, o meu marido é imperfeito, os meus pais são imperfeitos, enfim, todo mundo é imperfeito, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém que tenha uma vida ali 100%, que mantenha como que eu posso falar? A paciência, que mantenha a paciência 100% todos os dias, todas as horas. Não tem ninguém que em algum momento não tenha um surto. Gente, um surto que eu tô falando não é um surto de sair quebrando tudo, não. É um surto, assim, de entrar sei lá, numa confusão, numa crise Não existe. Todos nós temos problemas. Todas as famílias têm problemas. E talvez essas famílias, essas pessoas que se mostram tão perfeitas na internet, têm problemas muito maiores do que os nossos. Tem crises, tem situações difíceis muito maiores do que as nossas. Só que ninguém vai apresentar na internet um momento difícil, né? Ninguém vai apresentar na internet a parte que você fica sem dormir, ou a parte que você tá chorando porque não está talvez sem uma resposta, precisando de uma direção, né? Infelizmente, eu até postei no Store, se eu não me engano foi ontem, acho que foi ontem, né? Que atualmente as redes sociais você não pode contrariar em nada, você não pode ter uma opinião. Você tem que sempre ser da opinião daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas, né? E por quê? Né? Eu posso talvez não concordar com o que você fala, Oi, gente, voltou a ação aqui. Só me confirma se tá ok, se voltou. Eu já até coloquei em modo avião pra não entrar nenhuma ligação mais. Desculpa, gente, eu esqueci de colocar antes. Só me digam aí se voltou, se vocês estão me escutando. Ok, vamos continuar então. Então, eu até me perdi, gente. Meu Deus do céu, eu não posso sair do... Me ajudem aí. Enfim, não existe vida perfeita, né? Então, algumas coisas que eu até marquei aqui, anotei pra trazer pra vocês. Alguns tópicos. Não entre na onda do mundo e de vida perfeita na internet. Não entre nisso. Não existe nada perfeito. Não existe ninguém perfeito. Não existe casamento perfeito. Não existe maternidade ou paternidade perfeita. Não existe trabalho perfeito. Não existe nada. Absolutamente nada perfeito. A única perfeição que existe é Deus e o céu, enfim, a eternidade. A eternidade será perfeita. A eternidade onde nós iremos habitar com Cristo é perfeita. Cristo é perfeito, Jesus é perfeito. Mas nada do que existe aqui na Terra é perfeito, né? Se nós observarmos até vamos pegar aí sei lá, uma planta. Ela pode ser linda, maravilhosa, aquela planta assim que você olha, gente, parece uma coisa assim de outro planeta.
Só que se você começar a parar para observar detalhes por detalhes daquela plantinha, vai ter alguma partezinha dela ali, algum pedacinho, que ou vai ter um arranhão, ou vai ter uma partezinha ali talvez seca, ou um buraquinho que a formiga comeu, alguma coisa vai ter. Então assim, se nem a criação, né, Deus fez a criação perfeita, Deus nos fez perfeitos, mas por causa do pecado, né, nós nos tornamos imperfeitos. Então toda a criação, não é que Deus fez imperfeição, com imperfeição. Deus fez com perfeição, porém, quando o pecado entrou no mundo, é como se um cálice, né, de problemas mesmo, um cálice de erros, de imperfeição tivesse sido lançado, né, jogado na terra. Então, não entre nessa onda de que tudo é perfeito. Não se puna por isso. Não puna... não se puna por você não conseguir muitas vezes. Obviamente que quando nós buscamos, né, a presença do Espírito Santo, quando nós nos convertemos a Cristo e quando nós também buscamos conhecimento para sermos melhores dia após dia, a gente sobe um degrauzinho ali, talvez meio degrau, né? Mas em algum momento a gente vai falhar. Em algum momento a gente não vai dar conta. Em algum momento a gente vai ter ali uma angústia, talvez até uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa. Alguma coisa ruim vai entrar ali. Mas o que nós não podemos é alimentar esses sentimentos, esses desejos maus, para que isso se torne doença e para que isso torne a gente pessoas tóxicas, pessoas amargas, pessoas que ferem outras pessoas. Muito pelo contrário, a gente tem que sempre buscar melhorar todos os dias, tá? Então, seja você, se entenda, se aceite, se conheça e se ame. Isso é uma coisa assim que eu até fiquei pensando bastante esses dias, né? Se amar, né? E aí isso me levou àquela passagem de Mateus, tá em Mateus 22, do 37 ao 39. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, ou seja, amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, eu preciso amar a mim, Elizabeth, eu preciso me amar primeiro para eu conseguir amar o meu próximo. Como é que eu vou amar alguém se eu não tenho amor próprio? Se eu não cuido de mim, se eu não busco melhorar todos os dias? Não tem como. Não tem como eu dar amor se eu não tiver amor. Não tem como eu entregar algo para alguém se eu não tiver aquele algo. Então é a mesma coisa, nós só conseguimos amar alguém e manifestar esse amor a alguém quando nós nos amamos, quando nós cuidamos, né, de nós mesmos primeiro. Então se ame, se aceite, claro, se aceite, mas busque melhorar, sem se culpar, sem se punir, sem se menosprezar, sem se sentir inferior, tá? Então, um outro tópico, uma coisa importante, não finja que nada acontece. Isso é até uma coisa complicada, porque muitas das vezes a gente finge, né? Eu uso o termo tapar o sol com a peneira. A gente tapa o sol com a peneira pra fingir que não existe problema ou pra fingir que tá tudo bem, e isso não é bom, porque a gente só tá acumulando neve e formando um iceberg. A gente só tá acumulando ali. Uma hora
esse iceberg vai se quebrar e vai causar uma tsunami. Então isso é muito sério. A gente não podemos fingir que nada acontece. A gente precisa enxergar e resolver o problema. A gente precisa enxergar quando a gente erra. Não, hoje eu errei. Tá tudo bem errar, mas vamos lá, vamos consertar o erro. Vamos ajustar aqui para melhorar e talvez amanhã não cometer esse mesmo erro, né? Respeitar o tempo e o processo. Às vezes a gente quer empurrar tudo, né? Passar o carro na frente dos bois e vamos lá e fingir que nada tá acontecendo, sem respeitar o nosso tempo, sem respeitar nós mesmos, sem respeitar o nosso corpo, sem respeitar a nossa mente, sem respeitar o nosso tempo mesmo, o nosso processo. Tem momentos que a gente vai precisar dar ali uma trégua, uma pausa e tá tudo bem, né? Tem momentos que a gente vai precisar ir para uma casa de, sei lá, de campo e ficar lá isolado por uma semana. E tá tudo bem. A gente vai pensar, a gente vai... até lembrei agora, gente, isso foi... lembrei do filme A Cabana. Se vocês aí, se alguém que tiver aí não assistiu, assistam. Foi basicamente isso que aconteceu no filme. Esse filme é muito top, muito top. Além de dar de nos ensinar várias coisas sobre relacionamento com Deus, sobre julgamento, sobre até a questão do sistema familiar. É um filme que mostra isso claramente, né? O pai lá, o homem, que eu não me lembro o nome, ele precisou sair, ele precisou se retirar para ele poder viver o novo, para ele poder aprender como recomeçar. E muitas das vezes a gente precisa se retirar para aprender como recomeçar. E tá tudo bem. Às vezes a gente fica, nossa, mas eu tô com isso, tô com aquilo, eu não posso pausar, não posso. Gente, eu acho que de tanto a gente fingir isso, sabe? De tanto a gente querer empurrar com a barriga, de tanto a gente querer fazer tudo sem condição de fazer, a gente tá sobrecarregado, a gente tá se machucando, a gente tá machucando todo mundo, isso não é bom. Isso não é bom, né? Então, assim, respeite-se, respeite o seu tempo, respeite o seu processo, só não deixe Jesus, muito pelo contrário. É aí que você tem que chamar Jesus para você, tem que clamar, tem que buscar Jesus, tem que buscar o Espírito Santo para que ele te ajude, te oriente nesse momento, em todos os momentos, né? Mas eu tô especificando nesse momento porque tecnicamente é um momento de fraqueza, de fragilidade. Não deixe de se relacionar com ele. E uma coisa maravilhosa, você pode contar para ele todas as suas fraquezas, todos os seus erros, todos os seus defeitos, tudo. Você pode contar pra ele tudo. As coisas mais que você acha mais horrível em você. O pior, sei lá, o pior sentimento, a pior atitude que você cometeu um dia, você pode contar pra Jesus. Porque ele não vai te julgar. Ele não vai te condenar, muito pelo contrário. Ele vai estar pronto para te receber e te justificar e te levantar de novo. Hoje eu até ouvi uma palavra que... Ai, gente, eu tô me emocionando, porque vocês não têm noção. Eu tô falando com vocês, mas o Espírito Santo tá falando comigo. Por incrível que pareça. Hoje eu ouvi uma palavra e eu lembrei de quando aquela mulher prostituta não, quando aquela mulher foi pega num ato de adultério e levaram ela para Jesus. Ela estava condenada, aquela mulher estava condenada a morrer por apedrejamento,
a morte por apedrejamento, uma morte lenta, né? Uma morte sofrida. E era a lei de Moisés, que quando alguém fosse pego em flagrante adultério, que fosse condenado à morte por apedrejamento. E levaram essa mulher para Jesus, claro, para testar Jesus, né? Porém, Jesus sabiamente levantou seus olhos para eles e falou assim: quem não tem pecado, quem nunca pecou, seja o primeiro a tirar a pedra. E aqueles homens, eles foram saindo um a um. Vocês estão me ouvindo, gente? Meu Deus do céu, agora tá entrando uma ligação no WhatsApp. Eu não tô conseguindo... Voltou? Gente, misericórdia. Eu coloquei em modo avião pra não entrar ligação, aí estão me ligando no WhatsApp. Ok. Então, Jesus falou... quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens foram saindo um a um, né? E de repente Jesus olhou e não viu ninguém. Ele falou assim: mulher, não te condenaram, né? Ela falou: não, Senhor, não me condenaram. Não me lançaram as pedras. Ele falou assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Obviamente que Jesus poderia simplesmente virar para aqueles homens e já falar diretamente para eles: não, essa mulher ela está perdoada dos seus pecados, deixa-la em paz. Só que eles iriam usar aquilo, né, contra Jesus, porque era a lei de Moisés. Então aquela mulher, ela teve o seu pecado justificado, né? E o pecado de adultério, se hoje é algo assim, né? Imagine naquela época, era algo muito, muito, muito sério, a sociedade condenava aquilo com todas as forças, né? Então, Jesus, ele não vai te julgar, Jesus, ele não vai te condenar, ele vai justificar os seus pecados. Ele morreu na cruz, não foi para nos condenar, não foi para dizer: olha, vocês são fracos e vocês não conseguem. Não, ele morreu na cruz porque ele sabia que apesar das nossas fraquezas, apesar das debilidades, apesar de nós sermos pecadores, apesar de tanta coisa, de nós termos sim um coração mau, de nós termos pensamentos, atitudes más, ele morreu na cruz para falar assim: eu estou morrendo na cruz, estou entregando a minha vida por vocês, porque vocês são meus filhos, eu os amo e eu quero redimir o pecado de vocês. Eu quero trazer vocês para perto de mim, para perto do Pai. Olha, com a minha morte, hoje vocês têm acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou, você pode ter acesso direto a Deus. É isso que ele quis dizer. Então, é isso, gente. Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E depois amar a nós mesmos para nós amarmos o nosso próximo. E a gente não deve ficar nessa de se comparar, essa comparação, né? A gente fica se comparando o tempo todo. Até principalmente eu acredito que quem é mãe aí entende isso até melhor. Porque muitas das vezes a gente vê o filho de fulano, de Beltrano, e a gente começa a comparar: nossa, o filho de fulano é isso, o filho de ciclana faz aquilo, por que o meu isso, por que o meu aquilo, mas o meu não, o meu é isso, o meu é aquilo, o meu não faz isso. E a gente precisa parar de se comparar, porque primeiro, cada pessoa, cada família tem uma realidade diferente uma da outra. E segundo,
Mesmo essa outra pessoa que nós estamos olhando e talvez comparando, ela tem sim seus muitos defeitos, suas muitas falhas, ela tem sim seus muitos pecados, né? Então não existe perfeição, gente. Vida real é imperfeita, vida real tem problemas, né? Família real tem problemas, pessoas reais têm problemas, têm defeitos, faz coisa errada mesmo, né? Pessoas reais não são perfeitas, não existe isso, não existe perfeição. Então é basicamente isso. A melhor comparação é consigo mesmo, é isso mesmo, Mael. A gente precisa comparar nós mesmos, né? E assim, olharmos para trás, olharmos para onde a gente estava há 1 ano atrás, há 10 anos atrás. Ver o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente amadureceu. Ver o que o que a gente pôde, né, fazer das situações, né? Como a gente se tornou diferente. Talvez melhor, talvez pessoas mais amorosas ou mais amadas, talvez nos tornamos, enfim, a gente comparar com o nosso ontem no sentido de como a gente mudou, como a gente aprendeu. E se porventura a gente mudou para pior, rever isso, né? E buscar mudança, buscar melhorar, buscar aprender. Nós não conseguimos nada sozinhos, nós não podemos fazer nada sozinhos, né? Nós dependemos primeiramente de Deus, nós dependemos da ajuda divina, que Ele está sempre pronto a nos ajudar. E em segundo lugar, nós precisamos sim do outro, nós precisamos sim de uma outra pessoa da nossa família, ou de um amigo, ou até mesmo de pessoas, de profissionais, enfim, de pessoas que são de alguma de algum ramo, enfim, de alguma linha de pensamento, não sei. Por exemplo, um psicólogo, uma pessoa que orienta sobre criação de filhos, a outra pessoa que orienta sobre inteligência emocional, a outra pessoa que orienta sobre comportamento, enfim, a gente precisa, né? E a gente precisa talvez de um amigo ali para compartilhar os momentos bons e ruins, né? Que os amigos, eles não estão aí só pra gente compartilhar um dos momentos, mas eles estão pra gente compartilhar momentos bons e momentos ruins. Esses sim são amigos, né? Gente, eu acho que tem uma pergunta aqui, peraí. Eu já tô acabando, tá? Como ter certeza que meu amor por Deus está acima de todas as outras coisas? Eu acredito que essa certeza vem quando você coloca Deus como prioridade na sua vida. Como que eu posso falar? Nossa, gente. Como que eu posso explicar isso agora? As coisas, os afazeres, nada pode tirar Deus do centro da sua vida. O que é isso? As suas atitudes precisam... A Annelise colocou aí, marido colocou, isso mesmo. As suas atitudes precisam mostrar que Deus é o centro da sua vida. Quando você ama a Deus, você o obedece por amor. É um prazer obedecer, né? Quando você ama a Deus, você quer fazer de tudo para agradar a Ele. É igual os nossos pais, né? Eu, por exemplo, quando eu estava lá na casa dos meus pais, eu fazia de tudo para tentar agradar a eles. Então, é isso. Por quê? Porque eu os amava,
né? Não só pelo fato de que eu queria um reconhecimento, não, mas porque eu os amava. E eu queria ter essa proximidade deles. Então a mesma coisa com Deus. Para você ter certeza, são as suas atitudes. As suas atitudes demonstram que você ama a Deus sobre todas as coisas. Não adianta talvez você ficar falando toda hora, ai Senhor, eu te amo, ai Deus, eu te amo, ai Jesus, eu te amo. Só que as suas atitudes não mostrarem isso. As suas atitudes precisam apresentar Deus. É até o que a gente falou um pouquinho na semana passada, né? As suas atitudes precisam mostrar que você ama a Deus. Porque quando você realmente ama, você vai fazer de tudo para agradá-lo. Isso não quer dizer que você não vai errar. Isso não quer dizer que você não vai falhar. Isso não quer dizer que em algum momento você não vai cometer assim alguma coisa má. Porque você é ser humano. Em algum momento vai dar errado. Mas você reconhecer, você se redimir, você tentar consertar aquilo talvez que você fez errado, né? E buscar seguir ali os princípios, os valores divinos, a palavra do Senhor. E é isso, gente. É isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. Eu falei o que tava no meu coração. Como vocês viram, eu me emocionei, né? Tem umas coisas assim que Deus, Ele fala primeiramente com a gente, depois... né? Umas coisas assim que a gente precisa ouvir e às vezes sai da nossa própria boca. Gente, muito obrigada, que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo descanso, muito obrigada por estarem aqui comigo, mais uma live, fiquem com Deus e eu não sei se na próxima semana teremos live, mas qualquer coisa eu aviso vocês, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, marido. Obrigada a todo mundo. E peço que continuem aí em oração. Que, como diz, Deus vai dar a vitória. Deus já deu a vitória. Tá bom? Muito obrigada. De coração. Amo vocês. Vocês são mega especiais. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Uma ótima noite aí, tá? Vou desligar aqui.